para falar então sobre gestão documental, eu já apresentei a vocês os dois especialistas do Arquivo Público do Estado e nós vamos começar com uma pergunta básica para a professora Ieda. Professora Ieda Bernardes, afinal, o que são documentos de arquivo? Flávio, os documentos de arquivo estão presentes na nossa vida o tempo todo. As instituições, os órgãos e as entidades públicas ou privadas são criados e para executar as suas funções e as suas atividades, naturalmente, esses órgãos e essas entidades geram documentos. Esses documentos, portanto, registram o exercício dessas funções e atividades e representam a instituição de uma maneira muito espontânea e muito natural. Tão natural que esses documentos quase se tornam invisíveis para nós. Nós pouco nos damos conta da existência deles, né? Eu costumo dizer que é como dona de casa. Quando a casa está toda arrumada, a comida está posta, as roupas limpinhas, ninguém nota que tudo está funcionando bem. No entanto, quando todas essas coisas deixam de acontecer, não é? Então todos percebem a falta que elas fazem. Com os documentos é a mesma coisa. A gente não se dá conta da produção natural deles, do acúmulo espontâneo deles no exercício das funções e atividades do órgão produtor e quando a gente busca a informação e não encontra, aí é que a gente se dá conta do problema que temos, né? Esses documentos são produzidos em vários suportes, em diferentes formatos e os acervos arquivísticos constituem parte do patrimônio público, assim como o mobiliário, assim como os equipamentos, né? A gente faz o patrimônio de tudo isso, registra isso, cadastra nos nossos instrumentos de controle. E às vezes a gente se esquece que os próprios documentos e os acervos também constituem parte desse patrimônio público. Ieda, você falou em registro da informação em diferentes suportes e formatos. Você pode explicar isso melhor? Olha, Flávio, ao longo da história da humanidade, as informações foram registradas nos mais diferentes materiais, a começar pelas inscrições rupestres, as cavernas, né? Depois, as informações passaram a ser na verdade, registradas, né, no papiro, no pergaminho, numa época mais moderna, nesse papel feito de celulose que a gente conhece, né, que é feito das árvores. E um pouco mais à frente, no filme, né, a fotografia nasceu no final do século XIX, depois a gente conheceu a microfilmagem e, mais recentemente, também no suporte magnético ou óptico. Portanto, todos esses registros, quando realizados no exercício de funções e de atividades do órgão produtor, constituem documentos de arquivo. Agora, veja bem, além do suporte, né, Flávio, você disse... Existe também o formato... Os diferentes formatos. Olha, nós que trabalhamos no setor público, geralmente imaginamos que os documentos públicos são os processos produzidos em papel. Então, uma fotografia, uma planta, um projeto, um rolo de microfilme, nunca é muito reconhecido como documento de arquivo, né? Um CD. E, no entanto, tudo isso pode constituir documento de arquivo e precisa ser tratado tecnicamente, claro, de acordo com a sua especificidade. Nós não vamos tratar o rolo de microfilme da mesma maneira que tratamos os processos em papel. É evidente, as fotografias, os negativos das fotografias, cada um, de acordo com o suporte em que a informação está registrada, deverá receber um tratamento técnico especializado. Mas a natureza do documento é de ser documento de arquivo, porque registra as funções e atividades do órgão produtor. E daí você falou da associação, principalmente no serviço público, de documento de arquivo com processo. Tem uma outra associação do senso comum que os documentos históricos são coisa antiga, coisa velha. É isso mesmo? Olha, Flávio, na verdade, nós temos uma grande dificuldade, né? E a nossa dificuldade maior é uma dificuldade cultural.
é com o conceito de documento de arquivo que está na cabeça dos nossos servidores públicos e também dos nossos dirigentes, de acordo com a nossa tradição administrativa. O que é comum entre nós? Comum entre nós, Flávio, você já deve ter ouvido falar, são os arquivo morto, não é? Quando você fala em documento, em arquivo, as pessoas logo se lembram, lá na minha instituição tem um arquivo morto, não é? E a gente fica se perguntando, olha, se é morto, por que a gente se ocupa deles? Por que o poder público investe neles? E por que a gente os mantém junto das nossas instituições? Então, isso significa que nós precisamos reconhecer aquilo que realmente deve ser preservado, custodiado pelo poder público e o que já teve o seu valor esgotado e poderia ser eliminado. Mas isso é uma outra conversa, um pouquinho mais para frente, para a parte da tarde, sobre avaliação documental. Então, essa ideia equivocada de associar arquivo morto, documento, a uma burocracia inútil, a uma papelada que a gente pode se desvencilhar a qualquer tempo, ela é realmente uma ideia bastante equivocada e prejudica todo o trabalho de gestão documental. Inclusive porque, muitas vezes, esse trabalho não é reconhecido dentro das instituições, não é valorizado, não é prestigiado. Sabe, Flávio, muitas vezes, e as pessoas que estão nos ouvindo certamente já passaram por essa experiência, quando a administração quer penalizar alguém, diz assim, olha, você vai trabalhar no arquivo. E aí o servidor diz assim, o que foi que eu fiz? Não é? Você vê, nos países mais modernos, os arquivos são considerados repositórios estratégicos de informações. E nós aqui ainda estigmatizamos os arquivos como arquivos mortos, não é? Então, isso precisa mudar. O outro estigma, ou o outro equívoco também, o Marcelo pode falar melhor. Nessas andanças, Marcelo, pelos municípios do estado, o que as pessoas geralmente consideram assim que tem valor histórico? Veja, Ieda, tem esse senso comum, essa visão de arquivo como uma coisa inútil, arquivo morto, papel velho, mas em alguns municípios, nós vemos também alguns municípios que têm aqueles chamados arquivos históricos. Então, eles, assim, como que venerassem aquele papel antigo, aquele documento antigo, amareladinho, né? Então, essa é uma outra dimensão. Então, aí eles não fazem essa ligação desse documento que é produzido hoje com aquele documento que, de repente, restou no processo histórico. Então, eles não acham que aqueles documentos que eles estão produzindo no dia de hoje são aqueles mesmos documentos que um dia vão ser também os documentos históricos. Então, há uma confusão nesse sentido. Ou você não tem arquivos instituídos, tem aqueles depósitos, aquelas coisas horrorosas de papéis acumulados embaixo de escadas, em banheiros, né, em grandes depósitos que não dá nem para você entrar. Ou você encontra aquele arquivo histórico que é uma forma, digamos assim, estática, né, de você conceber o arquivo como se fosse uma coisa do passado. Não tem nada a ver com aquela documentação que você está produzindo hoje. Então, de qualquer forma, é uma realidade um pouco assim, complexa, preocupante. Ou você dá aquele valor quase que assim, muito simbólico, muito difícil de explicar, aquele arquivo histórico que não tem nada a ver com a administração municipal, é um equipamento cultural, ou então você faz isso, não tem um arquivo na cidade. E não existe retroalimentação, quer dizer, o que é antigo está no arquivo histórico e o que está sendo produzido hoje na prefeitura, por exemplo, parece que não tem nenhuma ligação com aqueles documentos mais antigos. Parece que eles não envelhecerão nunca, né? Agora, o que acontece, né, Flávio? Então, os documentos são necessários, eles representam quase que um cimento, né, nas relações entre os cidadãos e o poder público e dos cidadãos entre si. É inevitável a produção de documentos, porque eles têm valor de prova, eles resguardam direitos, né? A produção, de fato, é bastante volumosa, diversificada.